Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Estamos ao vivo aqui para vocês no nosso Morning Call no dia de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Vamos à reta final aqui do ano de 2023 e com boas notícias. Notícias boas aqui para o mercado brasileiro. A gente teve, tá, no pregão de terça-feira, uma notícia que veio no período da tarde que acabou trazendo um tom aí de esperança para o mercado brasileiro. Isso porque a Standard Poor's ela elevou a nota de crédito aí do Brasil, tá? Ela levou o rating de escala de longo prazo do Brasil de BB negativo para BB e manteve aí uma perspectiva estável. Isso significa que a partir de agora o Brasil está a 2 degraus para chegar aí no grau de investimento. Então isso é uma notícia positiva. Inclusive o mercado que estava se segurando aí no período da tarde acabou trazendo uma movimentação mais positiva para dentro do índice, que conseguiu aí fechar numa alta aí acima de 0,5%. Claro que os ventos não estão iguais da semana passada, mas é uma notícia positiva. Isso porque durante o pregão de terça-feira nós tivemos, tá, pessoal, um dos dirigentes do Fed, no caso aí do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, ele reiterou, tá, que ainda seria que o Fed não tem pressa em começar a fazer cortes na sua taxa de juros por lá. Então, isso poderia trazer até um movimento negativo, que não aconteceu. Tá? O mercado ele ainda está bem otimista com a perspectiva de queda da taxa de juros a partir do mês de março nos Estados Unidos. Então, isso aí realmente acaba trazendo bastante esperança, mesmo com os Fed Boys bem mais cautelosos aí do que o esperado para o mercado, tá? Então, isso daí, sem dúvida, tá, pessoal? É uma notícia positiva que trouxe aí para o mercado brasileiro. Além disso, a gente teve aí a aprovação no Congresso do texto base da LDO de 2024, que estabelece as regras para o orçamento aí do ano que vem. E sobre as regras está lá a meta de déficit zerado, né? Então, o relator manteve no texto a meta de déficit zero para 2024 e o próprio presidente Lula tem dado sinais de que a meta poderá não ser cumprida, mas ainda assim foi enviado com a meta zero, tá, pessoal? Então, outra coisa para a gente ficar de olho. E o PAC ficou de fora da meta fiscal. O relator também acatou uma sugestão do governo para deixar de fora da meta fiscal das estatais federais não dependentes. E com isso são 5 bilhões em investimentos referente ao novo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. Ok? Então, notícias aí para o mercado brasileiro das coisas andando. E com isso, a gente teve durante o pregão, né, a S&P elevando aí a escala de rating no Brasil de BB negativo para BB, e disse também que se as coisas e se manter a expectativa dentro do mercado, tá? Principalmente pela motivação da aprovação da reforma tributária, que marca um progresso na questão fiscal, isso aí pode levar o Brasil ali para um grau de investimento. Da mesma forma que se houver uma deterioração do lado fiscal, o Brasil pode voltar ali com notas mais baixas na Standard Poor's. Então, isso é algo positivo, porque isso atrai investimento externo dentro do mercado. Com isso, o dólar conseguiu trazer um bom recuo dentro do movimento do mercado, caindo ali por volta de 0,62%. O dólar futuro, né, caiu 0,62%, e o dólar à vista chegando ali, tá, pessoal, a 4,86. Então, uma boa movimentação para o nosso mercado brasileiro. Além disso, tem outra coisa um pouquinho mais complicada dentro do mercado, que é a questão do petróleo. O petróleo acabou fechando em alta nos últimos dias, mesmo com o dólar em queda, por conta aí das tensões no Mar Vermelho. O petróleo acabou ficando sustentado também pela uma desvalorização do dólar e da tensão do Mar Vermelho, que pode colocar a oferta em risco a respeito aí da força-tarefa dos Estados Unidos para dar segurança à região, tá? Então, a gente viu aí alguns ataques a navios petroleiros no Mar Vermelho e dizem, né, que são aliados aí de grupos terroristas. Então, isso está gerando um pouco de tensão
para o petróleo. Lembrando que o petróleo pode ser um dos motivos de inflação no mundo todo. Então, por isso que a gente tem que monitorar isso de perto, tá? E no Brasil também nós tivemos aí a ata do Copom. A ata do Copom, ela manteve o seu tom. Divulgada, ela manteve o tom da semana passada em relação ao processo de desinflação e a manutenção dos cortes dos juros da mesma magnitude, ou seja, de 0,50% a cada reunião. Havia uma expectativa de que o comitê, na ata, explicasse as razões pelas quais deixou de considerar os bons ventos de fora, como a postura do Fed de iniciar os debates sobre corte de taxa de juros, para manter o mesmo discurso de antes ali do FONC. Porém, o Copom afirmou na ata que o cenário internacional tem se mostrado volátil e que prescreve cautela na condução da política monetária. Tá? Então, é por isso que o Copom vai manter aí o 0,50. Portanto, as reações sobre a ata é que ela foi num tom um pouco mais hawkish, com sinais mais duros frente aí ao mercado externo, né? Não existe um bom motivo para comemorar o ambiente internacional, que por hora ele é bem desafiador, mas pode estar melhorando. Saiu também na zona do euro a inflação, e a inflação por lá ela foi bem interessante, porque a inflação caiu 0,6% em novembro, ante um consenso de queda de 0,5%, e na base anual o CPI na zona do euro está em 2,4%, dentro do esperado, e chegando perto ali, tá, da própria meta ali do Banco Central Europeu. Portanto, a gente teve uma movimentação positiva para a Europa e o DAX acabou fechando numa alta de 0,5% no pregão de terça-feira. Bem interessante também, tá? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui junto com vocês, só para a gente passar aqui alguns movimentos dentro dos gráficos. Vamos lá, deixa eu compartilhar junto com vocês. Sobre o movimento do índice Bovespa, pessoal, a gente tem um alvo lá, 137 mil pontos. Será que o Ibovespa tem fôlego para pegar esse alvo? É um alvo do semanal, tá? Então, ela está rompendo agora com força aqui esse topo histórico, está bem interessante. Se conseguir continuar nessa movimentação semanal, a gente tem esse alvo 137. Lembrando, tá? Eu posso traçar um outro alvo aqui para o índice Bovespa, que é pegar esse suporte com esse topo e lançar aqui para cima. Então, o próximo alvo intermediário fica na casa de 134.400. Esse alvo seria mais plausível para curto prazo. Para longo prazo, a gente pode usar aquele alvo ali do semanal de 137. Lembrando, tá, pessoal, que nessa movimentação do Ibovespa, naturalmente pode haver uma correção ou outra a qualquer momento. Se houver uma correção ou outra, a gente tem que colocar aqui a retração de Fibonacci. E outra coisa, esse movimento foi um Power Breakout. Eu tenho duas formas de projetar esse Power Breakout. A primeira é pegar o espelhamento dele. Então, no curto prazo, né, que aí seria, por exemplo, para essa semana, a gente está com alvo a 132.400 e a gente pode também pegar esse Power Breakout, como é um mastro e bandeira, a gente pode fazer a movimentação aqui de perna alternada dele, desse movimento, e aí o alvo fica ali na casa dos 135, tá? Bom, vamos falar em 134 mil pontos para o Ibov, que é o que ele está chegando perto aí para os próximos dias, ok? E agora, pessoal, até algumas ações, tá? Setor financeiro, o Itaú, ele bateu um alvo hoje, que a gente tinha projetado aqui do semanal também, a 33,30, ele cravou, inclusive está fechando com um candle aqui, tá, pessoal? De possível reversão, vamos ver aí para os próximos dias. O Bradesco, na sua movimentação, ele teve um dia mais neutro, mas ainda tem chance aí de ir para casa ali dos 18. A gente tem o Banco do Brasil, que também tem uma movimentação interessante, tá? Ele tem alvo aqui para casa dos 56,03. O Santander, o Banco do Brasil, inclusive, tá? Deixa eu voltar aqui nesse gráfico. Ele tá bonito, porque isso aqui também é um Power Breakout de rompimento, tá, pessoal? Inclusive tem um gift aí. O Santander, ele também chama a atenção nessa movimentação. Hoje ele cravou aqui esse terceiro alvo, 32,45, tem alvo a 33,47. As ações da BPAC também chamam a nossa atenção no mercado brasileiro, com alvo ali na casa dos 38,93 BPAC. A gente tem as ações da Multi também chamando a nossa atenção. Ela que tem alvo agora ali na casa dos 33,50, dias mais neutros, né?
Olha, até um parênteses, né? Aqui olhando o índice futuro. Eu já vou voltar lá, mas dizer esse parênteses aqui, tá, pessoal? Como a gente está na reta final aí do ano, naturalmente o mercado tende a perder um pouco a sua volatilidade. Esse movimento foi por causa do rating aí do Brasil. Mas assim, naturalmente o mercado daqui a pouquinho vai começar a ficar mais lentinho, tá? Normal, tá, pessoal? Totalmente normal aí pela época que a gente está. Seguindo, nós temos a Eco Rodovias, ainda que bonito o gráfico dela, tá? Então é um power na 9, um triângulo ascendente, alvo ali na casa dos R$ 10. A gente tem Uzi Minas também, que também está bem bacana dentro do mercado, apesar de ter batido o quarto alvo de FIBA a R$ 9, ela ainda tem chance aí para uma continuação. CSNA3 também chama atenção, ela fez também um power na 9 de continuação, agora é o quarto alvo, 19,80 aproximadamente. Nós temos a Semin também, olha esse gráfico da Semin, como esse gráfico está ficando bonito, tá? Ele tem até um pivô de saída aqui dessa média móvel de 20, tá bonito. Seguindo, nós temos a Vale, lembra que a gente comentou da Vale ali, né? Vamos tomar cuidado, porque de repente ela estopa a gente e volta a subir. E ela parece que está querendo subir aí. Ela tem alvo ali para casa 78,15. A Petrobras, pessoal, ela também subiu aí por conta do petróleo, tá? Mas ela tá dentro de um range. Vamos supor que o petróleo aí deu uma explodida para cima, tá? Então a gente pode projetar aqui esse movimento da Petro. Ela fica com alvo a 37,88. Ela pode até fazer aqui um alargamento com relação a esse topo. Seguindo, nós temos a Sabesp, dentro do mercado brasileiro, que também está forte. Sabesp, inclusive, hoje bateu o quarto alvo de Fibonacci, agora é levar pela média móvel de 20 períodos. A VEG, pessoal, ela também subiu, só que ela ainda está um pouquinho distante da 200, que seria o objetivo desse afastamento, tá? Então, ali na casa dos 37, 37,20 aproximadamente da VEG. A Ultrapar, que também está forte ainda dentro do mercado, sem sinais de reversão. Aqui estava aparecendo até uma deriva aí dentro da Ultrapar, mas o OBV ainda continua somando e ela tem um terceiro alvo de FIBO a R$ 27,00 aproximadamente. CPFE3 também ficou bonita aí para o fechamento. Ela rompeu a resistência, fez um pullback na 20, olha como o OBV acelerou e ela tem alvo ali para casa dos R$ 40,00 agora. Eletrobras também foi no impulso, tá? Então as duas aí subindo mais forte, Eletrobras com alvo ali na casa dos 48,62, Copel também, tá? Então também trouxe uma movimentação mais favorável, Copel com alvo próximo aqui, o quarto alvo de FIBO, vamos falar 10,30, e a JBSS, que tem também aí um padrão para uma continuação dessa movimentação, teria um alvo ali a 25,26. Então, esses são os papéis do mercado brasileiro aí em destaque para nós. A gente já vinha acompanhando antes, tá? Então, uma movimentação extremamente favorável. O mercado americano, pessoal, como vocês podem ver, tá? Ele também ainda está forte, o mercado americano, então destaque aí para as ações da Tesla, Meta, que subiram um pouco mais forte aí no pregão da terça-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu estava olhando aqui para a Tesla, né? Ela bateu aquele primeiro alvo, tem alvo ainda 265 e 276. A gente tem na movimentação o própria Amazon, que a gente viu aí no pregão de ontem, bem bonita, tá? Hoje fazendo um gift, então ela pode ter alvo ali a $162. A Meta, que se destacou numa movimentação positiva, ela também está rompendo o topo, ela tem alvo ali na casa de $364. E o Google, que também ainda segue aqui dessa movimentação, tem chance de continuar na volta em V, tem alvo a $143. Microsoft, dentro da movimentação no mercado, já está um pouquinho mais travadinha, tá? Mas o fato dela não ter armado pivô de baixa é favorável. E as ações da Apple no mercado americano, elas estão com um contexto de continuação, inclusive tem alvo ali para $210, tá? Então, a Apple também está bem favorável. Ó, deve fazer topo histórico aí a Apple em breve, tá, pessoal? Bom, seguindo, pessoal, a movimentação do Nasdaq tá forte. Então, o Nasdaq rompeu resistência, rompeu o topo histórico, está caminhando aqui para esse terceiro alvo a 16.940. O S&P, que estava um pouco mais para trás, está quase chegando perto aqui do seu topo histórico. O Dow Jones
também está forte, veja como ele subiu forte. Dow Jones agora, pessoal, ele pode até pegar um pouco mais de força, dependendo de alguns setores ali do S&P. Então, se você tem Exxon e a Chevron, tá? Que tem ali no índice Dow Jones, inclusive, elas acabam muitas vezes tendo até um peso mais considerável para o Dow Jones do que para o S&P, e se elas virarem aqui, ela pode dar mais força ali para o índice Dow Jones, que estava em queda, então pode estar virando. Isso é bem interessante. Assim como o setor financeiro nos Estados Unidos, tá? Também segue muito forte essa movimentação. Isso também dá gás ali para o índice Dow Jones, né? Então, por isso que a gente está vendo o Dow Jones, de repente, aí podendo continuar mais ainda nessa movimentação. Vamos ficar de olho, ok? E aí, pessoal, a gente tem lá o DAX, ele fez um pullback, então pode ser que ele continue nessa tendência, marque o topo histórico, espera aí para o rompimento. O índice Nikkei no Japão deu uma puxada bem favorável, tá? Lembrando que tem um alvo agora na casa dos 34 mil. A gente tem ainda um pouco de dificuldade na China, Hang Seng ainda em tendência de baixa, e Xangai também ainda para tendência de baixa. E se a gente olhar aqui os treasuries nos Estados Unidos, eles estão dando aquela trégua. A gente traçou aqui essa pá, né, do ventilador, ela tem alvo ali a 3,79 e o DXY também tem alvo aqui mais para baixo, a 101. Se isso começar a continuar, isso é bem favorável para nós aqui no Brasil, porque o nosso dólar ele pode acabar indo para a tendência de baixa. E olha que interessante, a gente perdeu aqui essa LTA. Então, esse fato de perder a LTA tem alvo ali para casa de 4,80 dentro do dólar. E ó, esse suporte dele é super importante, tá, pessoal? Se a gente conseguir romper esse suporte, vai ser uma grande vitória aqui do nosso dólar. E olha como ela fez um halt na média móvel de 20. Vamos aqui olhar na média móvel de 200. Vamos olhar aqui o gráfico semanal. No gráfico diário, a média móvel de 200 períodos pode ser representada ali pela média móvel de 20 do diário. Então, isso aqui é um pivô do semanal. Se a gente conseguir romper esse pivô do semanal, e olha, o fechamento do candle, se fosse hoje a semana, ficaria bonito, porque ele fecharia numa mínima, basicamente, né? Então, se a gente conseguir romper isso pelo semanal, vai ser algo bem legal aí para dentro do dólar. Vamos torcer aí para que o dólar consiga trazer essa movimentação. Não só isso é bom para nós aqui, olhando pelo fato de inflação, que aí poderia dar um alívio aí para dentro do mercado brasileiro. Embora, tá, pessoal, lembre que um real mais valorizado pode prejudicar um pouco a balança comercial, mas ainda assim o dólar ele está um pouco acima da média, e isso a gente viu pelos relatórios não só do Bank of America, como também do Goldman Sachs, reiterando que o nosso dólar aqui no Brasil ele está, sim, um pouco acima comparado com países como, por exemplo, o México, o peso mexicano, que está um pouco mais valorizado que o nosso real. Seguindo, nós temos aqui, pessoal, o minério de ferro, que por enquanto tem alguns sinais de divergência, como eu passei no gráfico anterior, segurou, vamos ficar de olho, porque se de repente dá uma derretida aqui, isso é ruim para a nossa Vale. Na real, né, eu vou torcer aqui para que venha um rompimento positivo, e o petróleo, que acabou acelerando aí dessas tensões ali do Mar Vermelho, acabou subindo 2,4%, isso é uma movimentação que impacta, sim, o mercado brasileiro, ok? Bom, se tratando aqui, tá, pessoal, quando a gente olha pela ótica do próprio day trade dentro do mercado, na terça-feira, pô, day trade aí, para quem operou, para quem acompanhou o mercado brasileiro, foi simplesmente sensacional. Isso porque o índice futuro ele deixou aqui, logo da arrancada dele, tá, aquela movimentação de range, aonde ela veio, rompeu aqui o range, fez um pullback no candle set direitinho, veja só. Esse pullback do candle 7 ele teve máxima e mínima menor que o candle anterior, uma barra vermelha, compra a partir da violação da máxima do candle 6, projeta o alvo para cima, lança aqui essa movimentação e olha que movimento, tá? Um trade como esse não necessitaria depois ter que voltar a operar novamente. Isso porque aqui a gente poderia enquadrar ele, por exemplo, como aquele contexto de power breakout. Mais um power breakout de onda 4 para 5, que a gente está cansado de ver que esse power breakout ele tem tendência muitas vezes de falhar. Inclusive, eu falo sempre para os alunos do Projeto 10%
que a gente pode olhar quando for onda 4 para 5, o MACD. E se o MACD estiver fazendo divergência, não opere. Na real, você poderia estar operando ele aqui contra a tendência, tá? Então, essa é a ideia que até eu passei para alguns alunos do projeto para a gente pegar ali a estatística, né? Quando está essa divergência no Power Breakout. Ainda assim, tá, pessoal? Nessa movimentação já está mais claro e óbvio de que tudo que tem que ser evitada. O índice acabou deixando 2 pivôs de baixa, aonde nesse primeiro pivô de baixa, depois caracterizado por um afastamento, ele acabou estopando e depois fez um segundo pivô e aí deu certo nessa movimentação. Então, o saldo seria aí de 3 trades, 1 stop e 2 com gain dentro do mercado. Mas, pessoal, agora uma coisa que eu falo sempre para os alunos do projeto, cara, se você entra num trade como esse, ele acelera do jeito que acelerou, né? Você não precisa ficar voltando ali para o mercado para ficar operando novamente. Você já conseguiu uma movimentação extremamente satisfatória logo na abertura dentro do mercado, principalmente quem opera mais contratos dentro do mercado. E o dólar futuro também foi um clássico no pregão do dia de terça-feira. Veja que ele fez aqui um pivô clássico nos 5 minutos, jogou aqui nessa movimentação esse pivô, bateu os alvos de Fibonacci, entrou para o breakout, quando saiu o pullback, mas aí acabou ficando lateralizado nessa movimentação. Mas ainda assim, o dia aí foi extremamente favorável. E se nós olharmos o 2 minutos dentro do dólar, principalmente ali pelo contexto setup e VWAP, que é o que a gente vem reiterando junto com os alunos do projeto 10% para trabalhar no scalping de abertura, ele fez ali também um tradezinho nessa movimentação. Ele quase desarmou aí essa possibilidade de trade, mas ainda assim dava para ser operado. Então, dia aí extremamente favorável dentro do mercado brasileiro nessa terça-feira, tá, pessoal? Para quem operou aí, show de bola, beleza? Bom, agora, tá, pessoal, para quem for acompanhar o mercado, então o dólar é esse contexto aqui que a gente viu lá. Se ela conseguir o rompimento, show de bola, é projetar aqui, lançar esse alvo para baixo dentro do dólar futuro. Eu não sei, tá? É um rompimento difícil, não é um rompimento fácil. Ainda assim, pessoal, trabalhem com 2 hipóteses. Retração de Fibo pelo topo, tá? Pelo topo absoluto aqui e o fundo, e continuação. Esses são os alvos que você tem que trabalhar aí para quarta-feira, ok? Então, se o dólar acabar ampliando para cima, retração de FIBA 4,90 ali, o objetivo dele. Como ele está num fundo, num suportão, né? Pode ser que ele faça um pivô de alta e dê um trade muito bom. Então, fiquem ligados nisso. E ele pode também dar a continuação de baixa. E aí seria interessante se ela for feita pelos 60 minutos. Né? Então, por exemplo, aqui pode ser uma bandeira e ela rompeu os 60 minutos. Aí pode ser bem legal também trabalhar dentro do dólar. E o índice futuro, pessoal, o contexto que segue aqui dentro dele é de continuação de alta, tá? Então, se vocês acompanharem o índice nessa movimentação, é colocar aqui o gráfico de 60 minutos, porque ele fez um pullback oculto aqui, ó, no diário, né? Então, o diário já tem um pullback oculto, o 60 mostra esse pullback. Então, aqui, ó, a gente tem padrão para a continuação a partir aqui, ó, desse movimento para esse rompimento. Então, bem legal também a situação aí para o mercado brasileiro. E aqui, pessoal, só para a gente, antes de estar finalizando aqui junto com vocês, eu vou colocar aqui o Gabriel Fioravante para falar aqui com vocês sobre o mercado de criptomoedas, tá? Só uma coisinha importante, pessoal, que é o seguinte, as notícias, né? Então, tem que ficar ligado aí pelas notícias. A notícia do S&P de elevar o rating ali do Brasil ali é bem interessante, mas se ele levar mais 2 vezes, a gente entra em grau de investimento. E lembrando, tá? Tem notícias. Terça-feira foi marcada pela ata do Copom e também pela inflação na Europa. Agora, na quarta-feira, a gente vai ter inflação no Reino Unido. Então, acompanhe a inflação do Reino Unido. Se a inflação ela vier abaixo de 4,3%, a inflação lá, o esperado pelo mercado no Reino Unido é 4,3%. Se vier abaixo disso, o Reino Unido aí tem uma situação favorável de inflação e aí vai corroborar com o restante do mercado que está vendo a inflação cair
e esse movimento ainda pode dar mais um gás aí para dentro do mercado financeiro. E a gente tem também, tá, pessoal, para ir acompanhando como toda quarta-feira, os estoques de petróleo e vai sair confiança do consumidor nos Estados Unidos. E se a confiança do consumidor bater acima de 104 pontos, isso também é muito positivo para vocês acompanharem nessa quarta-feira. Beleza? Bom, eu vou colocar aqui então o Fioravantino para ele dar continuidade aí junto com vocês e eu vejo vocês amanhã. Valeu, pessoal, grande abraço e até amanhã. The world is your stage. Take the first step to change. Lead with vision and innovation. Perfect your strategy and make your goals reality. Así que vaya. Get in the game. Make it count. Salve, salve galera! Muito bom dia para vocês! Aqui quem vos fala é Gabriel Fioravante, na lista aqui da For Traders, para a gente fazer um girinho rápido aí no noticiário de cripto, dar uma olhadinha também nos gráficos, tá? Como é que eles estão se comportando aí, como que a gente pode tomar decisão no dia de hoje, beleza? Bom, via noticiário, vamos começar por aí com um girinho rápido aí, pessoal. A SEC, né, tem 3 semanas aí para aprovação das ETFs de Bitcoin, tá? E a BlackRock aproveita para fazer algumas mudanças aí no pedido, tá? Inclusive fazendo aí o registro aí do ticker, né, que ela vai também fazer uso, tá? Então a gigante BlackRock anuncia mudança significativa no seu pedido, tá? Da ETF, que vai ter estruturação aí, né, via spot, tá? O que tem feito com que os preços do Bitcoin, de outras criptos, venham se comportando de maneira, né, um pouco mais volátil quando a gente vê essas notícias aí sobre a inclusão das ETFs, tá? Incluindo aí a opção de resgate em dinheiro, um movimento que segue a tendência, né, do setor, tá? Assim como a ARK Invest e a Wisdom Tree também realizaram ajustes semelhantes, beleza? Vamos seguir o baile vendo o que vai acontecer com as ETFs. A SEC, né, há boatos aí de que poderia haver uma aprovação ainda dentro do ano, né, ou meados aí no início de janeiro. Sinceramente, eu acho bem complexo essas aprovações todas no movimento assim tão rápido, ainda mais em vez de fato do encerramento do ano. A ETF à vista aí do Bitcoin pela BlackRock recebeu o código de EBIT, tá? E pode ser aprovada aí até dentro do ano, né? Pode aguardar até o último, ali, meados de 10 de janeiro. Já para o lado da Ethereum, a SEC adia aí os ETFs para maio de 24, tá? Lembrando que a Ethereum tem aquela longa briga, né? De o que se ela vai se enquadrar, né? Como se ela se enquadra, se ela é uma moeda, se ela é um ativo, né? De valor imobiliário, né? Tem algumas briguinhas, né? Muita gente discute isso ainda. Tem um enquadramento já do Bitcoin como commodity, né? Então cada cripto aí sendo pautada de uma maneira um pouco diferente, né? E a pedido, né, de algumas gestoras tem aí a possibilidade de inclusão de ETFs da Ethereum, mas essa discussão aí vai ficar para maio de 2024, uma discussão que provavelmente vai demorar um pouquinho assim para sair, mas depois que sair a ETF do Bitcoin, a gente pode ver aí acelerar um pouco do processo aí da ETF da Ethereum, tá? Por enquanto essas são as duas mais pautadas, quem sabe no futuro nós veremos aí outras criptomoedas tentando entrar no mercado também, né? As gestoras, né, tentando colocar outras criptomoedas nas suas ETFs, tá certo? Via CoinGlass aqui, para a gente dar uma olhadinha rápida que eu gosto de olhar, tá? O mapa das liquidações aí das últimas 12 horas, né? A gente teve aí um movimento bem tranquilo, nada de muito robusto, 20 milhões para cada lado aí, Bitcoin e Ethereum no lado da compra, tá? Então, seguimos um movimento tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Pra gente fornecer aqui de 4 em 4 horas, uma movimentação ali foi ainda dia 12 ali, perto das 20 horas, depois a gente estabilizou aqui sem muitas liquidações, mercado se comportando de maneira mais
saudável, mais sustentável, digamos assim, tá? À medida que a gente diminui um pouco da alavancagem aí do mercado, tá? Vamos só para dar uma olhadinha aqui rapidinho para a gente ver os open interest, né? Do mercado. Bom, aí, então interesse aberto, que são os contratos futuros em abertos também. Movimentação tranquila no dia de hoje, nada fora do padrão, tá? Temos aí, 17 bi somando aí as corretoras, tá? Nada fora muito do comum, segue uma média, né, de alto. O preço conseguiu, apesar da queda aí, né, de liquidações, a gente teve o preço do Bitcoin não perdendo ali a zona dos 41, né? Então conseguindo segurar bem ali, virando já né, aquela zona ali de 40 a 41, virando um suporte excelente ali para o BTC, tá? Graficamente a gente já tinha comentado aí em outros momentos, né? Que a gente até acreditava no retorno ali na casa dos 38 mil, tá? E aproveitando, vamos dar um giro aqui rapidinho no Vector para a gente dar uma olhada. Bitcoin, então, no diário, tá? Neste momento, rodando aqui na casa dos 42.300, 42.269 mais ou menos, já entra ali numa linha de meio chata, não conseguiu fazer, apesar, né, de uma tentativa de alta aqui no dia, a gente não rompeu os 43.600, né? Vamos arredondar aí 43.500, foi rapidinho, bateu lá e acabou voltando. Entramos numa zoninha um pouco congestionada agora para o BTC, pode entrar numa deriva até o final do mês, tá? À medida que a gente vai se aproximando aí do final do ano, tá? Para a gente ganhar aí de novo aí, né? Fazer toda a zona de liquidez dela para a gente ver o movimento, tá? Tentando romper futuramente aí aquela briga ali dos 45 mil, 45.300 para a gente voltar aos novos patamares, tá? Cuidado, né? A gente já teve alguns toques aqui na casa dos 40. Cuidado com essa perda dos 40.600. A gente pode ver o Bitcoin tranquilamente voltando à casa dos 38.500, 38.600, tá? Que foi a última zona lá onde a gente ganhou um pouco de escala, né, na liquidez, ficou brigando até a gente conseguir fazer, né, aquele rápido movimento aí até os 45 mil basicamente, tá? 44.700 para ser mais assertivo, tá? Então cuidado ainda, tá, com essa zona aqui para não perder a zona dos 40.500, tá? A gente pode ver o BTC voltando um pouco, tá? Pelos 60 minutos ali a gente teve um pouquinho, né, de movimentação, tá? No rompimento aí dos 42.500, 42.420 na verdade, mais ou menos, tá? Quer fazer um movimento que ainda a gente considera que a gente pode vir a buscar patamares mais abaixo, sim, tá? O preço do BTC tinha esticado bastante, a gente pode ver um respiro de mercado, tá? Para os próximos dias, tá? Já a Ethereum, tá rodando a casa dos 2.175 mais ou menos nesse momento, também já começa a entrar num fluxo não tão interessante, não tão bonitinho, tá? Ela teve algumas brigas aqui, tá? Na casa dos 150. Patamares mais abaixo, sim, tá? O preço do BTC tinha esticado bastante. A gente pode ver um respiro de mercado, tá? Para os próximos dias, tá? Já a Ethereum,
tá rodando a casa dos 2,175 mais ou menos nesse momento, também já começa a entrar num fluxo não tão interessante, não tão bonitinho, tá? Ela teve algumas brigas aqui, tá? Na casa dos 150. LTAzinha que ela estava se criando ali, chegou a voltar lá na casa dos 87, 86 dólares mais ou menos, e agora tenta buscar aí novas altas, novos patamares, tá? A Matic, que também está presente aí na nossa carteira, acabou perdendo um pouco do charme dela, ela que vem tendo uma derrocata um pouco maior que as outras criptos, tá? Pode voltar até os 72 aqui, 72,80, 72,90 tranquilamente, tá? Para buscar aqui o suportezinho dela. E aí cuidado com o rompimento, obviamente, tá? A gente pode ver a Matic sangrando um pouquinho mais, os analistas têm comentado aí de um possível retorno dela, ela que também, né, tinha dado uma disparada até que interessante, ela saiu da casa dos 51 centavos e buscou, tá? Os 96 cents, tá? Em poucos dias, e agora ela tá entrando nesse movimentinho um pouco mais lento, um pouquinho mais chato, mas nada fora do padrão, tá? Não é nada apocalíptico aí para Matic, tá? Não vai voltar lá para casa dos 50 centavos novamente, tá? A gente vai só seguir monitorando, é um projeto que a gente gosta aqui, um projeto que tem um bom futuro ainda, promissor pela frente, tá? A Solana que vem performando bem, né? Ela conseguindo, além das últimas altas, tá? Conseguindo não tomar tanta pancada do mercado nos últimos dias comparado com as outras criptos, mas agora ela também começa, né, a fazer aquele padrãozinho que é meio chatinho, a gente não tem operado Solana, não tem dado call em Solana, nem nada do tipo, tá? Começa a ganhar um movimento um pouco mais chato, parou de fazer suas grandes altas ali, né? E agora começa a entrar no padrão um pouquinho menos promissor aqui para nós, tá? Ela que saiu da zona lá dos 17 dólares mais ou menos, depois daquela pancadaria que ela teve, né? Ela acabou caindo bastante, Solana que já valeu, chegou a ter as suas all-time highs lá, beirando os 200 e poucos dólares, né? Agora volta aí a casa dos 79 dólares, né, que foi a última máxima, tá? Rodando agora a casa dos 73 dólares. Não temos na carteira, não é uma cripto que a gente gosta, né, para holding, mas é uma cripto que tem dado bons trades, tá? Para finalizar, a Axie Infinity ali, né, a famosa Axie Infinity, muita gente jogou, né? A gente tinha um alvo dela aí final lá na casa dos 9 dólares, ainda não chegou a buscar por completo, tá? Cuidado agora com a Axie, ela tem, né, tradeado agora, tem feito seu movimento próximo dos 7 dólares, não está conseguindo fazer um rompimento assertivo acima dos 7 dólares, tá? Ela chegou a ter um movimento ontem, né, de uma forte liquidação, buscou liquidez lá na casa dos 6,45 mais ou menos, tá? Então cuidado para ela não perder aqui o suportezinho dela e não vir uma derrocata, tá? Para ficar abaixo dos 6 dólares, tá? Então tem que ligar alguns alertas ainda aqui na Axie Infinity, que não tem muito o que fazer no momento, tá? Todas as criptos no geral agora estão entrando num fluxo aí de olhar, vamos enxergar, ficar de olho, monitorando, e aí a gente vai tomando as decisões conforme o preço melhore, né? Conforme o preço vá se movimentando aí ao longo dos dias, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, a gente segue ainda no dia de hoje, né? Lá na ForTraders, a partir das 9 ao vivo, será a nossa saideira, digamos assim, tá? Dado que quinta e sexta não estaremos mais aí com vocês, vamos feriar, né? Vamos seguir aí pra praia, curtir a nossa carninha, a nossa cervejinha. Então já fica aí o agradecimento aí pelo ano para todos, tá? Continue nos acompanhando lá no canal da ForTraders também. Para quem vem perguntando bastante do Cop Trade, tá? Hoje a gente já conseguiu fazer uns bons testes, mas as novidades nós deixaremos para janeiro, tá? Fiquem tranquilos, janeirão aí a gente vai trazer bastante informação aí para vocês, tá bom? Então
Então, ótima quarta para nós, tá? Cuidado com os trades de hoje aí e a gente vai ficando por aí.